Nós Tentantes Projeto de Vida apresenta Bastidores da FIV, por Karina Steiger. Segunda temporada do podcast realizado com apoio do Igenomics. Olá, pessoal, tudo bom? Hoje estamos aqui em mais um encontro mensal, dessa vez com o doutor Evangelista Torquato, como tentante, ou melhor, ex-tentante, né, doutor? Como ex-tentante, isso mesmo. Hoje é nosso quarto episódio do Bastidores da FIV, estamos na segunda temporada do podcast, em parceria com o Igenomics Brasil. Estamos muito felizes de trazer o doutor Evangelista Torquato, que tem uma trajetória aí, uns bastidores muito peculiares, né? Porque são anos aí, né, de uma trajetória cheia de altos e baixos, né, doutor? São muitas emoções que você viveu, são 5 filhos, pessoal, 4 de FIV. Olha só, Isso não mesmo. é o máximo, isso é o máximo. Eu já tenho um podcast gravado na primeira temporada com o doutor Evangelista Torquato, onde ele contou um pouco a trajetória com maiores detalhes, está na íntegra no SoundCloud, no Spotify, vocês podem acompanhar. Mas hoje a gente vai querer saber um pouco dos bastidores que quase nunca foram revelados anteriormente. Está cheio de coisinhas aí que eu tenho curiosidade de passar para a nossa audiência, doutor. Pode perguntar, hoje eu vou falar tudo. Adoro. Então, Eu sinto muita vontade contigo. O doutor não tem vergonha nenhuma de dizer que realmente com a ex-parceira ou com a atual esposa, o fator era masculino, né, doutor? Total. Na verdade, Karina, algumas coisas vão ficando um pouco apagadas da nossa memória e talvez isso é proposital. É uma certa proteção de nós com nós mesmos, né? E eu me recordo que eu tive uma ejaculação com sangue. E à época, eu tinha por volta aí dos 16 anos, eu já morava em Fortaleza sozinho, porque eu saí de casa aos 11 anos para estudar. Então, meus pais ficaram na cidade do interior e eu vim para cá para estudar. Então, eu já morava sozinho, com 12 anos eu estava morando sozinho, na verdade. E depois desse sangramento, eu comentei com meu pai era médico, e o meu pai pediu para eu ir à Santa Casa para fazer um exame com um colega dele, que era o urologista. E foi um baque para mim, porque, como eu estou te falando, essas memórias elas vão sendo ativadas, né? Elas são desativadas e, vez ou outra, elas são ativadas por nós mesmos. E, à época, o colega, eu fiz um espermograma e veio um número baixíssimo. Veio baixíssimo. Então, lá atrás, muito lá atrás, já ficou uma marca. Só que eu acho que eu esqueci isso, sabe? Deletou. Acho que deu uma deletada nesse... Porque aí ele passou o antibiótico melhorou a questão do sangue, e meio que eu dizia para mim, então eu fiquei bom, sabe? O espermograma, aquele valor, aquela fala dele, na verdade isso veio recentemente, aquela fala dele dizendo que, olha, o exame teu não é bom, voltou há uns dias atrás, eu pensando e dizendo assim, ó, acho que foi exatamente por saber que eu ia participar daqui, teve um momento que eu pensei nesse momento, eu entrando na Santa Casa, conversando com ele, e ele me colocando isso. Mas o fato é que eu me dei cura, né? Depois dos 16 anos, eu tinha que fazer o quê? Vou me dar cura, vou esquecer isso aqui, vou tocar minha vida. Bom, e aí, faculdade, casamento, já atuando na reprodução, e aí, vamos tirar o DIU aqui para ver se acontece. E até então as coisas ficavam muito claras para mim que talvez fosse acontecer, mas não aconteceu naturalmente depois do DIU. E aí a gente realmente começou as tentativas, né? Você viveu na pele o que era uma trajetória de tentante, né? Porque na verdade, você tinha os dois lados aí, né? Você já era médico, né? Mas começou a viver na pele o que era ser tentante, de fato, né? Sim, de fato mesmo, né? Porque a trajetória foi bem longa com a gente. E essa época eu era casado com a Socorro. E a gente tinha uma relação de parceria com um grupo italiano, que era uma transferência de tecnologia. Então, eles vinham para cá fazer os casos. E era com ele, meu professor, César Aragona, da Universidade de Roma, da Sapienza. E as tentativas estavam sendo feitas, mas frustradas, isso há mais de 20 anos atrás, muito tempo atrás. E esse percurso ele é bem doloroso, sabe? Bem doloroso. Não é um percurso fácil.
A época até se falava bem menos de fertilização, a época tinha uma questão mais machista do processo, a época era mais difícil. E eu recordo, durante as tentativas, né, e durante os insucessos, durante as decepções, teve uma hora, um momento que a Socorro ela colocou um ponto que me tocou bastante. E isso aí eu sempre guardei essa memória. Ela disse assim: tu já percebeste que tu não estás mais a sair nem com o Petrônio e nem com o Luiz Dantas, e ambos eram os caras que eu mais saía, os amigos que eram mais próximos. Ainda sou hoje, a vida até afasta um pouco a gente, mas ainda tenho uma relação de amizade muito boa com eles. E eu disse assim: é verdade, eu não tenho saído com eles. E aí ela emendou: eles são pais, né? Aquilo ali foi extremamente tocante para mim, porque eu percebi que eu estava me afastando dos meus amigos, porque eu talvez, nas saídas, eu não conseguisse digerir tão bem vê-los com os filhos. Olha que ponto a coisa chega, né? Olha até onde vai a repercussão da infertilidade. Você afasta-se... com frequência, um né, doutor? E legal... Sabe? Você vai afastando das pessoas. Legal você está vai se falando. afastando. Legal você está falando a parte masculina, porque isso acontece muito com as tentantes mulheres, né? A gente acaba se afastando do círculo de amizades, porque a fulana está com o segundo filho, tem festinha de um ano de outra, né? Chá de bebê, e aí a gente acaba se frustrando. E é legal saber que também os homens passam por isso, né? Sim. Poxa, aquelas piadinhas meio masculinas entre a gente, de quando a gente está engravida e está assim, numa roda de amigos com bebida, tem aquelas piadas, aquilo ali tem um impacto muito grande para a gente, sabe? O homem é muito pouco sensível para essas coisas, muito pouco. Nós não temos nenhuma comparação com o universo feminino. Eu até digo muito, é como se as mulheres fossem muito superiores a gente em muitas coisas. Nossa, é uma diferença absurda. Então, aquelas brincadeiras do ambiente de bar, do ambiente masculino, elas tocam muito quem está com dificuldade. Elas tocam muito. Me diz uma coisa. E a gente vivenciou tudo isso, sabe? E não é fácil. Eu até digo muito hoje para as minhas pacientes, eu faço uma vivência bem rápida com elas, que eu digo assim, ó, qual é o problema hoje? É porque tu está aí nos 30, 35 anos, 36 anos, um pouco mais, às vezes um pouco menos também do que isso, e esse mundo é o mundo da gravidez. Porque, assim, tu passaste lá pela festinha do ABC, tu passaste lá pela festa dos 15 anos, tu passaste pela entrada no vestibular, tu passaste pela formatura, tu foste aos primeiros casamentos, e agora tu está indo para o aniversário dos filhos desses casamentos. Então, o mundo ao teu redor começa, de fato, a ficar grávido, porque tu está nessa faixa etária de vida de ficar grávido. De ficar grávida e grávido, né? Então, isso dói, porque lá naquele momento que tu está lá no grupo do WhatsApp da família, aquela prima que tu já nem gostava muito dela, diz que está grávida, aquele já te machuca um pouco. E o que eu tenho para te dizer? É assim mesmo, poxa. É muito melhor a gente assumir as nossas... reais. Mas a gente assumir as nossas desqualidades, a gente acha ruim mesmo. Então, eu achava ruim com a piada, eu achei muito ruim quando eu me deparei com o afastamento dos amigos, porque eu não tinha essa visão, né? Porque eu não queria vê-los com os filhos e eu não tenho filho. É ruim, dói. E aí eu digo isso de uma forma muito tranquila, porque eu prefiro assumir. É assim mesmo. Infertilidade dói na alma da gente. Eu digo muito isso, infertilidade dói na alma da gente. Não é corpo, não é injeção, é dói na alma. E essa dor, normalmente, é uma dor muito mais dolorida, muito mais doída, muito mais impactante, muito mais para roubar a nossa energia. Doutor, só quem passa sabe essa dor, como é que é, né? Só quem passa sabe o que é essa dor. Bom, e aí, muitas tentativas sem sucesso e tudo mais. E aí eu confesso que teve um momento, e aí é uma outra coisa que eu falo muito para as minhas pacientes, porque teve um outro momento que eu disse assim, estou fora do jogo. Estou fora. E aí eu já tinha marcado aí 7 nãos. É muito. Olha uma coisa que eu vou te dizer. Tinha um laboratório que a gente fazia
o exame, a gente sempre fazia lá, porque precisava que o hormônio saísse no mesmo dia e tal. Então, a gente só fazia o exame lá. E aí, obviamente, também os betas eu fazia lá. E aí, quando eu ligava para saber do beta da Socorro, era mais ou menos assim. Eu via que passava, né, telefone na época, né, e tudo mais, não era WhatsApp e tudo. E aí passava para a pessoa que me atendia sempre. E eu vou te dizer uma coisa, Karina. No alô da voz dela, eu sabia o resultado, se era positivo ou negativo. Eu acredito. A entonação da voz, né? A entonação da voz. Nossa, eu consigo me recordar disso agora. Você aqui com o telefone, a mão tremendo um pouco, o coração disparado, assim, a sensação de que você pode desfalecer a qualquer momento, sabe? É incrível que isso mexe com a gente. É incrível como isso mexe com a gente. Nossa, muito. É o psíquico. Eu sabia quando ela dizia assim, peraí, doutor, que eu vou pegar o seu exame. Eu sabia nesse momento que o teste estava negativo. Loucura, sabe? Né? Que loucura. É muito impactante tudo isso. Doutor, me diz uma coisa. Tem aqui, tá, uma observação que eu tô louca para te perguntar. Tiveste 5 filhos, 4 por FIV, tá? O primeiro foi o Gustavo, né? Batalhado e tudo. Depois vieram as trigêmeas, depois a pequenininha. Mas assim, ó, aquele momento, tá? Que foram alguns testes negativos. Acho que, se eu não me engano, foram alguns 7 testes negativos. Até o primeiro filho, que é o Gustavo. Em algum momento, você pensaste em desistir. Eu queria que você falasse sobre isso, porque o que acontece? Quem está nos escutando, quem nunca pensou em desistir numa caminhada tão difícil, né? Então, assim, esse momento crítico do desistir, e eu me lembro de uma frase tua que eu gosto muito, que você pensou na época, o trem parou na estação, estou descendo dele, não é essa a tua frase? Né? E quem nunca pensou numa trajetória assim, com tantos obstáculos, de desistir, né? A gente precisa ter resiliência, certo? Esse episódio aí foi depois da 7ª, né? O 7 não, e aí eu abri um parênteses para falar até do telefonema que eu sabia quando o teste ia ser negativo. E aí, depois dessas 7 vezes que não deu certo, eu cheguei para Socorro e a frase foi essa mesmo. Socorro, o trem parou na estação e eu estou descendo dele. Para de falar em filho lá em casa, não deu para nós, ponto final. Eu realmente não... Para você, eu fui até um pouco ríspido, fui ríspido, que eu disse, para nós continuarmos a caminhada de sermos marido e mulher, a gente tem que parar de falar em filhos. E aí eu me recordo que aí, novamente, eu evoco a sensibilidade feminina. A Socorro não falou nada. Ela me olhou e não falou nada. Ela me deu o mudo como resposta. E aí, novamente, a gente, né, entende, não, o mudo foi não. Então, ela vai parar de falar. E, de fato, ela parou. Mas ela parou durante um ano. Durante um ano. Isso. E a gente estava tomando uma cerveja na praia, alguma coisa dessa natureza. E a conversa era uma outra coisa, depois a conversa parou, aí quando a conversa reiniciou, ela já colocou assim, se tu tentares como meu médico e não conseguir, aí eu paro de falar. Aí veio a resposta de um ano atrás, o que eu entendido que era um não, na verdade, ela... Adormecida, ela deixou o tempo passar, deixou a ferida ficar um pouco mais cicatrizada, e tudo mais, e aí, tipo, evoca também uma provocação, né? Fazes tu o tratamento, e se não der certo, de fato, aí é final de linha para nós. E aí eu disse, pois quando tu menstruar, tu me avisa. E no outro dia, ela perguntou, tu te recordas de ontem? Eu disse, não recordo, eu estava bebendo, e tu me falaste aquilo, mas eu recordo. Pode menstruar e me avisar. E aí, começou tudo de novo, né? 8ª, e eu fiz tudo mesmo, fiz tudo. Eu aplicava os remédios, as injeções, tudo, punção, escolha do embrião. Nossa, eu consigo visualizar agora, o embrião era D3 na época, com 6 células classe A, belíssimo. E eu disse assim, esse aqui tem que ir. E até hoje, eu nem sei se foi ele que engravidou, né? Mas até hoje, para mim, foi aquele embrião que eu vi no microscópio, com 6 células classe A, sem nenhum fragmento. Para mim, ele é o Gustavo. Essa memória afetiva que eu tenho lá, para mim, é o meu filho. Eu nem sei se foi. Maravilha. E depois desse primeiro, pessoal, tiveram aí
trigêmeas, 3 Marias. Verdade. Agora eu tenho um outro bastidores aqui, que até uma conversa anterior minha com o doutor, ele comentou que foi sempre muito comentado dentro da clínica, mas que ele não costuma revelar assim, né, para um grande público. Eu quero que ele fale agora que a companheira dele, né, a Socorro, na época, eu entendo ela, porque eu passei por uma situação parecida, acho que algumas de vocês vão se identificar também. Ela queria botar na transferência embrionária, queria botar todos os embriões, os 3. Eu já tive transferência embrionária, que eu botei 4, depois eu botei 3, e na minha nova doação eu botei 2. E quase me desquitei do Pedro e quase briguei com o médico, né? Então, eu quero que o doutor fale como é que na época foi isso, porque ela porque queria botar os 3, né? E ainda teve uma frase da Socorro, que eu também gosto muito das frases do doutor, que ela disse, se você não colocar, eu vou te processar. Eu super me identifico com essa frase também. Me conta, doutor. E aí botou os 3, né? A época a gente fazia tudo a fresco, não tinha embrião congelado, era muito pouco, o sucesso era muito menor. E aí eu recordo que eu puncionei e fui com ela no dia seguinte para um congresso em São Paulo, no navio e tudo mais. E aí, na volta, caía como sendo o 5º dia. E é muito interessante que a gente ficou sem notícia nenhuma, eu não quis notícia nenhuma de como estava o laboratório. E aí, quando chegamos em Fortaleza, era noite, isso era já mais de 21 horas, e aí eu liguei para o laboratório não, liguei para o embriologista, disse assim, vai no laboratório para ver se nós temos blastocistos. E caso tenha, tu me avisa que eu estou saindo do aeroporto e vou direto para o laboratório. E aí ele, um tempo depois, ligou e disse assim, tem 3 blastocistos excelentes, todos expandidos. E aí eu falei para o Socorro, tem 3 blastocistos muito bons. À época, a gente pouco falava de blastocisto, era muito D3, só que assim, era a minha última tentativa, então vamos para tudo ou nada e ponto final. E eu disse assim, a gente vai colocar 2? Porque 3 é muito, 3 pode pegar e isso pode virar uma complicação. Aí eu disse assim, de forma nenhuma. Você vai colocar todos os 3. Eu disse, não, dos 3 eu não vou colocar. Porque existe um risco. E aí você fica meio médico, meio paciente, né? Eu queria colocar logo os 3 para vir logo mais gente. Mas o médico disse, não, mas 3 é muito, 3 tem complicação e tal, tal. Aí ela disse, se tu não colocas, eu te processo. Eu disse, como assim? Isso é verdade. Ou você coloca os meus 3 blastocitos ou eu te processo. E aí, eu acho que eu também só estava esperando aquela frase, né? Aquela empurrãozinho, né? E aí vai todo mundo e ponto final. E eu também tenho outra vivência muito legal, que assim, aí ela fica na clínica lá, porque a clínica era localizada dentro do hospital, e eu fui para casa já 23 horas. E aí quando eu chego, eu vou olhar o Gustavo, eu abraço o Gustavo, ele dormindo, mas só que eu abracei, nossa, eu estava querendo congelar esse embriãozinho há pouco tempo. E aí aquilo me deu paz, sabe? Aquilo me deu paz. Você, seja o que Deus quiser agora e vamos para frente. E aí, quando a gente faz o beta deu 450. Na época, a gente fazia no 10º dia, eu disse assim, caramba, deve ter pego mais de um. Embora essa relação não seja direta. E aí, quando a gente vai para o primeiro ultrassom, eu me recordo que eu ia pegar um amigo meu no aeroporto, eu disse assim, vamos fazer o ultrassom e lá a gente vai pegar o Luiz Carlos no aeroporto. E eu coloquei o ultrassom, aí eu vi 2. Quando eu saí, aí eu tirei bem rápido. Eu disse, pronto, são 2. São 2 e muito bom, 2 embriões e tudo mais. Aí, ela, que bom, que maravilha, gêmeo e tal. Fomos para o aeroporto. Aí, na volta, assim, bora passar lá de novo para fazer um novo ultrassom? Eu disse, não, por quê? Eu disse, não, vamos. Só mesmo para eu ver lá um negócio. Aí eu fui repetir o ultrassom, né? Eu tinha acabado de fazer. Porque eu tinha visto o terceiro. Eu sei que de canto de olho, você já tinha visto o 3º saquinho gestacional. Só que eu tirei rápido para não ver mais. Porque eu estava com medo de uma gravidez estrogênica. Nossa. Eu vi, mas eu fingi que não vi. Eu vi, mas fingi que eu não vi. Aí, quando eu coloquei, eu disse assim, esses 2 aqui estão mais localizados no fundo do útero, mas tem um terceiro. E o terceiro é a Clarinha.
Na verdade, foi a primeira que nasceu, porque ela estava mais baixa, inclusive foi a que nasceu com 2 quilos, 2 e pouco, as outras nasceram com 2.300, e ela é mais miudinha também. E eu sempre faço essa relação, porque ela pegou um canto de mesnutrição, talvez. Mas o fato é que assim, são 3, não são 2. Tu tá grávida de trigêmeos, dizer que isso vai ser uma complicação, e você já começa a ficar muito doido com o que vai vir, né? E de repente, às vezes, nem precisa ficar doido, porque as coisas deram tão bem. Ela pariu com 35 semanas, crianças com entre 2,1 kg e 2,300. A Laura com mais de 2,300, sempre foi a maior. E aí, deu tudo certo. Deu tudo certo. E aí, até esse momento aí, eu era pai, estava sendo pai de 4 crianças, pai de oriundas da 4. fertilização. Agora, o que vocês não imaginam, que estão aqui nos escutando hoje, é que vocês estão achando que o Dr. Torquato já viveu todas as emoções de ser tentante, né? Ele e a companheira. Só que não, depois ele teve ainda uma surpresinha da vida, né? Depois já com a atual companheira, a atual esposa. Então, assim, imagina só, 2 gravidez, 4 filhos, né? Tá de bom tamanho. Só que não, o doutor ainda tem um bastidores para nos contar aqui, inédito, que depois de todas as tentativas de FIV, sem sucesso, todas as batalhas para conseguir esses 4 filhos, ele teve uma surpresa da vida e trouxe uma pequenininha aí de maneira natural. Quando que tu imaginou, hein, doutor, na vida isso? Não, na verdade, assim, eu cometi algum pecado com o pensamento em relação a Deus. Eu vou te dizer qual era. Olha, eu estou confidenciando isso porque eu gosto muito de você, eu me sinto sempre muita vontade de falar com você. Eu sei que vai ter um monte de gente escutando, mas como eu não estou ouvindo as outras pessoas, então eu estou conversando contigo aqui. Que é assim, eu pegava me pensando, meu casamento se desfez, mas felizmente nós temos uma relação maravilhosa, eu e a Socorro, nós somos pai de 4 filhos e entendemos isso de uma forma muito boa. Trabalhamos juntos, inclusive. Mas aí descasei e eu casei novamente com a Camila, e estou com a Camila aí há 10, 11 anos. Nossa, um amor extremamente grande que eu estou vivendo nesse novo relacionamento pela Camila. E a Camila, ela nunca falou em filho, sabe? Ela sempre teve uma pegada muito atividade física, musculação, e ela nunca falou em filho durante todo o nosso relacionamento. Nunca. Nunca me cobrou, nunca falou, nunca disse que queria. Ela sabia do meu problema, porque ela conhecia, eu havia falado. E eu, às vezes, me pegava assim. Olha que loucura. Nossa, e eu já tinha 4 filhos. Eu disse, nossa, meu Deus, será que eu nunca vou ter uma gravidez por via natural? Isso é até um pecado que eu estou dizendo, mas, sabe, sei lá, é o que eu pensava. Eu estou aqui mesmo para falar exatamente tudo como foi, tudo como é. Estou aqui para falar das minhas deficiências também, não de qualidades. E isso é uma loucura, porque eu tinha 4 filhos, mas eu me digo, nossa, como se eu não vou ser mãe, pai por via natural. Olha a loucura. Bom, Camila nunca se protegeu, como na verdade nunca houve proteção, a não ser com a Socorro, um tempo com o Dilma, mas todas as minhas outras companheiras foram sem proteção, porque eu sabia do meu problema. E eu estou com 53 anos, com 50 anos, eu estou aqui no consultório e a Camila me manda um teste do WhatsApp positivo. E eu disse, vale, meu Deus do céu, é meu filho? Eu, surpreso com aquilo ali. Eu disse, que teste é esse? Do que não sem acreditar em nada. E ela, sim, eu estou grávida. Nossa. Sem planejar e de forma natural. Nada. E aí eu vou abrir um parênteses de ciência aqui. O meu espermograma sempre foi muito ruim. Mas é preciso que eu diga, eu me dirijo a você, homem, ou a você, companheira deste homem, que tem um espermograma muito ruim. Não existe uma frase que possa dizer este sêmen não engravida naturalmente. Essa frase está errada. E há vários motivos para a gente pensar nisso. Quando você faz um espermograma, aquilo reflete a fotografia daquele instante, daquele momento, daquele minuto, daquela hora, daquele dia, daquela semana, daquele ano. Isso não reflete todos os outros momentos. Não reflete. Então, o espermograma... Essa informação de total importância, né? Pois é, o espermograma ele não pode ser visto como um exame que te delimita a tua fertilidade natural ou não. Ele pode ser visto como um exame que pode ser um fator dificultador, mas não impossibilitador da via natural.
Sabe, e isso a gente sabe disso, mas a gente nem vivencia, porque a gente acha que nunca vai ser capaz disso. Então, para você que tem um espermograma ruim, calma, as coisas não estão perdidas, as coisas não estão jogadas ralo abaixo. Pode sim vir uma gravidez natural, como veio comigo. Então, veio a Maria. Eu já tinha outras 3 Marias, só que as outras Marias eram Maria Clara, Maria Eduarda, Maria Laura. E aí eu disse assim, não, foi a Camila que disse, não, essa vai ser só Maria. E aí veio essa garota, e aí eu vou te falar uma coisa. Talvez eu esteja vivenciando a maior das minhas experiências enquanto ser humano aqui na Terra. Porque estar sendo pai aos 53 anos tem, assim, sido para mim... eu não sei se eu consigo buscar uma palavra da nossa língua para dizer o quanto isso tem me feito bem, sabe? Eu não sei se eu Benesse a consigo nossa alma, né? Porque é assim, ó. Acho que foi semana passada, eu aqui terminei o consultório um pouco mais cedo, eu ia ter um intervalozinho ali, e normalmente eu faço o consultório estendido, só chego em casa à noite, só que desta vez eu fui em casa meio-dia, aí eu cheguei, dei o banho da Maria. Eu e ela, somente eu e ela. Ninguém do lado. Não é assim, dando banho com a mãe ali para poder pegar. Não, eu e ela. Dei o banho, escovei os dentes, coloquei a roupa para ir para o colégio, botei o perfume, desembaracei os cabelos. Só não consegui fazer aqueles laços, aquelas coisas que às vezes faz que fica bonitinho, aquelas Marias chiquinhas, eu não consegui fazer. Aí desci com ela, dei o almoço, e depois do almoço eu fui deixá-la no colégio, e eu coloquei ela aqui na cacunda, e era o primeiro dia dela no colégio, e fui lá com ela, a mãe ficou no carro, a Camila ficou no carro, e eu fui lá com ela para deixá-la na sala de aula, e fiquei lá um tempo para depois voltar. Então, essa vivência eu não consegui ter. Eu digo isso com uma dor no coração muito grande, mas eu espero que meus filhos entendam, porque o momento era outro, sabe? Era de tanto trabalho, e assim, a gente é tão imaturo para muita coisa, que eu não consegui desfrutar essa paternidade como eu estou desfrutando dela agora. A Maria me faz muito mais bem do que eu a ela. Nossa, ela não tem noção, a Maria não tem noção da importância dela na minha vida. Outro momento, por conta né, dessa doutor? vivência. Eu acho que a maturidade traz muito isso, né? Eu fui mãe com 44, meu marido hoje tem 49, eu 47. Eu entendo um pouco o que tu está falando. Não tive filhos antes para comparar, né, as fases, mas eu acho que a maturidade traz tudo isso que você está falando. E eu imagino essa alegria realmente de conseguir fazer todo esse ritual, assim, né? Coisa mais querida com aquela pessoa. Na verdade, olha só, eu já modifiquei. Em fevereiro a minha agenda vai ser de 8 às 12. Eu termino, vou para minha casa, vou dar o banho da Maria, vou dar o almoço dela e vou deixar no colégio e volto para cá. Parece uma bobagem, mas não é. Isso tem uma grandiosidade. É o dia a dia, imensa, né? Você adaptou a sua rotina, né? Por conta dessa garota. Então, então olha só, pessoal, quantos bastidores aqui, né? Falamos aqui de número de embriões para transferir, falamos aqui de uma possível desistência, que graças a Deus isso depois de um ano, que acontece muito, né, doutor? Às vezes a gente precisa desse tempo, desse breakzinho. Então, isso a gente falou também, são super bastidores. Agora, de um pai aí mais maduro, dessa dedicação, dessa mudança de rotina, né, para poder vivenciar esse dia a dia com o filho, né, ver crescer, né, essa energia que parece que nos renova, né, essa energia, a nossa energia diariamente, né. Então, tudo isso são para vocês verem que tentante só muda de endereço, né? A gente tem aí todas as emoções do Dr. Torquato, mesmo sendo médico especialista em reprodução assistida, né? Proprietário da clínica que leva o nome dele, né? Clínica Evangelista Torquato, em Fortaleza, viveu todas essas emoções como nós vivemos. Fico toda arrepiada aqui. Fico toda arrepiada, e que bom que a gente traz casos reais aqui para dividir com vocês. Nos deu uma super dica aí, meninas, e para os homens que assistirem sobre o espermograma,
né? Que eu até nem sabia que aquele momento do espermograma era aquele momento. Isso aí é uma coisa que a gente aprendeu aqui com o doutor, no caso, né? O doutor falando, né? Então, eu acho que é essa troca aqui que nos move, né? Que faz com que o Nossos Sentantes traga essa informação para vocês, essa troca. Eu estou muito feliz com esse nosso podcast, doutora. Eu queria agradecer imensamente você por ter trocado essa energia toda, que essa energia que você tem é ímpar, essa energia realmente nos contagia, né? Quem conhece você sabe, né, que essa sua energia passa pela câmera aqui do nosso vídeo. A gente não se conhece pessoalmente, mas eu me sinto íntima. A Luli da Alvo-Recepção, Alvo-Doação. Eu falo tudo para tu. A Luli da Alvo-Recepção, Alvo-Doação, que é minha amigona também, tem uma paixão por você. A gente fala muito, né? As mamães receptoras, principalmente, as que eu falo, gostam muito dos teus stories, né? Que você se comunica com a gente. Então, é só gratidão a todo o teu trabalho, a todo o teu lado humano, doutora, teu lado humano, de estentante, de que viveu tudo isso e divide com quem precisa. Divide com quem precisa, porque a gente precisa disso, de empatia, não é verdade? Empatia, na verdade, é o único sentimento que nos diferencia de todos os outros animais. Então, ele precisa ser praticado minuto a minuto por todos nós. Pôr-se no lugar do outro, em qualquer que seja a situação. Isso é extremamente importante. E é uma vivência que você não adquire geneticamente. É no dia a dia. É no dia a dia, no minuto a minuto, na situação a situação, no face a face. Seja empático. Sinta a dor do outro como se ela fosse a sua. Isso faz muita diferença. Obrigada. Obrigado, garota. Muito obrigada. Um beijo para todos vocês. Tchau, tchau.